Você está sintonizado na Agenda Econômica, que hoje está examinando o papel da economia criativa no Brasil. A nossa convidada é a doutora Cláudia Leitão, secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Secretária, alguns dados indicam que há no Brasil cerca de 320 mil empresas voltadas para a produção cultural e que geram 1,6 milhão de empregos formais. Quais as perspectivas desse setor para a próxima etapa? Você vê, né? Você está dando um dado importante, que na verdade deve ser um dado completamente subavaliado. Certamente a gente tem muito mais empresas que trabalham com produção. Mas se eu disser para você que não existe, essa profissão de produtor cultural não é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, ela nem existe. Então eu estou dizendo para você que existem novas profissões que nem sequer existem, não existem oficialmente, né? Não compõem o quadro de trabalho do MTE, e que nós vamos ter que... Hoje eu vejo o surgimento, e fico muito feliz de ver, especialmente os IFETs, os Institutos Federais Tecnológicos, hoje que vêm trabalhando também em muitas universidades públicas, privadas, confessionais, comunitárias, vêm trabalhando com cursos voltados para esses setores criativos, especialmente para a produção cultural. Por exemplo, a UF, a Federal Fluminense, é uma pioneira nessa formação. Então você vai começando a perceber um crescimento. Outro dia eu fui dar uma aula, fiquei muito feliz, uma aula inaugural de um curso de bacharelado em produção cultural em Nilópolis, na Baixada Fluminense. E aí vocês podem dizer assim, mas puxa, na Baixada? Pois é porque o Rio de Janeiro está compreendendo que ele é um estado por natureza criativo. É lá criativo, que tem a Beija-Flor de Nilópolis. Né? Pois é, criativo no sentido de que há toda uma atividade de grandes eventos, de festividades, onde essa produção cultural encontrará guarida para construir trabalho, para produzir, então, aí uma economia num estado que tem uma riqueza cultural imensa e que hoje é um estado que vem se recuperando, né, em termos econômicos e que vem mostrando um pouco essa compreensão estratégica de que o Rio quer ser o Rio de Janeiro criativo. Eu penso que nada disso é por acaso. Há uma conjunção favorável, não é, no mundo, e isso começa a impactar no Brasil. E quando a gente fala que quer se preparar não somente para as Olimpíadas que estão aí, e daqui a pouco para a Copa do Mundo, ou para o Rio+20 que já chegou, mas se a gente quer se preparar para os próximos 20 anos e o Brasil ser realmente um destino turístico, um destino de grandes eventos, o que já está acontecendo, se a gente pensa no Rock in Rio, que voltou para o Rio de Janeiro, então nós precisamos de produtores. Então há um mercado, há um momento muito interessante, onde nós temos que ter uma formação para exatamente capacitar esses profissionais para darem conta desse recado. Doutora, quando a senhora falou que talvez dentro de 4 anos a secretaria da senhora vai ter uma noção clara dos valores da produção, né, nesse setor cultural. Quando a gente vê a economia formal do Brasil, a gente vê que ainda há uma grande informalidade dentro dela. E assim, à primeira vista, eu posso estar enganado, é provável que nessa área cultural a informalidade ainda seja maior. Por exemplo, todo o carnaval do Rio de Janeiro, aquelas produções nos morros e tal. Como a senhora analisa hoje a questão da formalidade e informalidade nesse segmento? Eu acho que é uma questão que me parece muito, muito clara. Quando a gente fala em formalização, é preciso que essa formalização valha a pena. É preciso que ela compense. Eu não vou me formalizar se aquilo não me traz nada enquanto empreendedor, enquanto empresário. Não é uma obsessão. Pois é. Nós precisamos tornar atraente, e isso é o papel das políticas públicas, não é? Essa formalização. Nós temos que tirar toda essa população invisível que vive hoje num subterrâneo, mas que está sobrevivendo da sua produção cultural ou criativa e dar um CNPJ para esses indivíduos, mas fazendo com que esse CNPJ valha a pena. Ou seja, eu preciso fomentar por exemplo, esse pequeno empreendedor ou médio empreendedor criativo brasileiro, ele tem que ter linha de crédito, ele tem que ter acesso às agências de fomento, aos bancos. Ele tem? Não tem. Na verdade, esses bancos exigem contrapartidas e garantias que um pequeno não pode dar. Então nós precisamos, na verdade, de uma nova visão também de fomento. Vocês percebem que eu estou o tempo todo falando de novo, uma nova educação, um novo trabalho, uma nova visão dos bancos, uma nova visão de economia. No fundo, nós estamos também dizendo que a velha visão economicista de que o que adianta é somente fazer crescer o PIB, também é uma visão do século XX, que também está completamente ultrapassada. Uma nova economia, ela por natureza tem que ser cooperativa, distributiva, includente ou inclusiva.
Nós estamos falando aqui de uma economia sustentável e temos que falar, né, de sustentabilidade social, ambiental, né? Então, nós temos que falar na relação de uma economia que se alimenta de uma diversidade cultural e por isso não pode destruí-la. Então, se a economia criativa se alimenta de um insumo que é a nossa riqueza cultural e a nossa diversidade, ela tem que retroalimentar essa diversidade. Então, são ótimos e grandes desafios que nós temos aí pela frente. Agora, pelo raciocínio que a senhora está desenvolvendo, a gente pode admitir que há uma similaridade entre a economia criativa e aquilo que hoje é chamado de economia solidária, que, aliás, tem uma secretaria específica, tem linhas de créditos. Será que são irmãs e que poderiam ser albergadas, digamos, no mesmo campo de políticas públicas? Olha, elas são irmãs, sim, são primas, enfim, elas são parentes. Eu tenho tido, desde o início da minha chegada em Brasília, grandes discussões, importantes reflexões com o professor Paul Singer, a quem eu admiro. Já esteve aqui no nosso programa. Pronto, a quem eu admiro muito, com quem eu tenho aprendido muito, além de outras personalidades, como Tânia Bacelar, que é uma fortadiana. Enfim, nós temos conversado sobre essa visão de desenvolvimento. E uma pergunta que nós todos nos fazemos é que desenvolvimento a gente quer para o Brasil e que Estado a gente quer para o desenvolvimento que a gente deseja, né? Então, há uma relação importante entre a economia criativa e a economia solidária, mas não são sinônimas essas expressões. O professor Paul Singer trabalha numa visão muito mais, de uma certa forma, mais específica, quando ele permite e constrói um pensamento de uma economia que não necessariamente trabalha com a visão do lucro. Eu não estou dizendo que a economia criativa, por natureza, ela não tem que visar lucro. Eu estou dizendo que é uma economia que também trabalha no mundo capitalista, né, que também necessita de um mercado. E aí nós temos que perceber as conexões entre essas duas formas, dessas duas economias, porque há segmentos criativos, como, por exemplo, o artesanato, onde há um grande trabalho na economia solidária e onde nós já temos várias parcerias previstas com o Ministério do Trabalho para exatamente darmos potencialidade a essa atividade que é tão simbólica da nossa criatividade, que é o artesanato brasileiro. Precisamos melhorar esse artesanato, precisamos dar qualidade para ele. Será que a conexão entre as duas não estaria numa necessidade de terem um papel do Estado como protagonista e indutor para fortalecerem os dois ramos de atividade? Porque se elas forem por si só, nesse mercado que aí está, que tende a uma carteirização, uma concentração, elas podem ser engolidas. Mas se houver políticas públicas, essa não seria a conexão? Totalmente. Eu não acredito que haja uma possibilidade de regulamentação de uma atividade do mercado se a presença do Estado não for uma presença salutar. Então, nós estamos falando, portanto, da necessidade de formulação de políticas públicas, concordo inteiramente com você, né? E posso dizer que o Brasil não é um país onde haja ainda uma presença clara de políticas públicas para os setores criativos brasileiros. Por isso essa secretaria. O papel da Secretaria da Economia Criativa é exatamente liderar, induzir a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas para essa economia, para os setores criativos brasileiros. Portanto, a presença do Estado ela é fundamental, porque ela equilibra aquilo que o mercado desequilibra por natureza. Se nós deixarmos, não é, quer dizer, o mercado sozinho, o normal, a tendência natural é que haja uma concentração. Só vai ter manteiga ou falta de manteiga. É verdade, de bens e serviços que vão ficar sempre muito, muito mais limitados a determinados territórios. E hoje eu tenho alguns mapas que já demonstram isso. Quando a gente vai ver a formalização das empresas, dos setores criativos, ou a presença delas, o Brasil não passou ali o Tratado de Tordesilhas. Ainda há realmente uma concentração sudestina e uma absoluta ausência, né, de formalização, de apoio, de presença dessa economia no norte, no centro-oeste, no nordeste brasileiro. Eu não sei se a gente estaria voando muito, mas do ponto de vista do conceito. A senhora falou que o lucro é importante nessa concepção da economia criativa, mas não é tudo. O lucro não é tudo. Enquanto a economia tradicional, o lucro é tudo. A gente poderia dizer que essa democracia, essa economia criativa, que provavelmente já faz uma participação grande no PIB, ela tem mais vínculo com a questão democrática do que a economia tradicional? Com certeza. E disso eu estou absolutamente convencida. No momento que aceitei exatamente esse desafio da ministra de estruturar uma secretaria,
na nossa visão, nós tínhamos uma tarefa, e essa tarefa nós estamos construindo, estamos na metade dela, temos ainda aí 2 anos de mandato, mais 2 anos e meio, mas nós estamos, na verdade, nos propondo alguma coisa muito mais atrevida, que é pensarmos um modelo para essa economia criativa que seja um modelo exemplar para o mundo. O Brasil tem que ocupar esse lugar. Né? Nós temos um modelo australiano, que depois se transformou no modelo inglês, com algumas dificuldades. A China tem construído e hoje é uma liderança nesses setores. Mas os modelos que existem na Ásia, no Oriente, na Europa, não são os modelos que nos cabem perfeitamente. O Brasil tem uma tarefa de construir um modelo created in Brazil, né? Criado no Brasil, um modelo nosso, com a nossa cara ou as nossas caras. Então temos aí uma tarefa que eu acho que é muito interessante, é de sermos, de uma certa forma, exemplares e cooperativos. O que você está dizendo é muito importante, uma economia criativa como nós pensamos, como nós a estamos estruturando, é uma economia de parcerias, de cooperação, é uma parceria de trocas, inclusive de escambos. Existem moedas criativas que não são necessariamente o real, né? Existem uma série de atividades que se dão a partir de trocas entre grupos, e hoje há movimentos muito interessantes que trabalham assim, através de redes e coletivos. Ou seja, os indivíduos vão criando trocas e possibilidades de sobrevivência, e isso implica, portanto, uma visão muito mais ampla de economia e muito mais humana, muito mais ecológica. Parece quase um retorno da palavra economia que os gregos usavam e que a gente perdeu no meio do caminho. Acho que o século XX foi um século em que um certo modelo economicista deu com os burros na água. Nós todos sabemos, são modelos esgotados, decadentes, onde, de uma certa forma, a concentração de renda continua a mesma. O Brasil é a 6ª economia, mas em termos de DH está lá no 84º lugar. Nós temos aí, portanto, uma grande dificuldade de desconcentrarmos renda. Percebemos nessa economia um grande papel de distribuição, de largos e generosos arranjos produtivos. Agora, o papel da economia criativa na expansão, na qualificação, no aperfeiçoamento da democracia, é que eu pediria que a senhora comentasse. Porque se a gente analisar uma economia clássica, ela não será plena e forte se não houver também um cinema forte, um teatro forte, uma cultura bem distribuída. E nesse caso o Brasil ainda tem certas limitações no acesso da população aos bens culturais. Certeza. Alguma coisa tem sido feita, está melhorando, mas falta muito. No caso da economia criativa, qual será o papel dela para garantir, desde o seu início, quando ela está sendo estruturada agora, né, democratização do acesso aos seus bens? Pois é, eu vou voltar ao Celso Furtado. Eu sou uma professora da Universidade Estadual do Ceará e eu não consigo largar esse papel, não é? E eu fico, cada vez que releio os textos do professor Celso, eu vou percebendo como nada é muito novo. É uma questão somente de memória e de resgate, né? De pensamento, do pensamento brasileiro. E o pensamento brasileiro é muito interessante em termos de desenvolvimento. É uma discussão de desenvolvimento que a gente, na verdade, está aqui entabulando, né? Então o professor Celso dizia isso. O sentido do avanço tecnológico, a ciência e a tecnologia avançam, ótimo, mas só vale a pena que avancem se houver acesso. O papel da tecnologia é dar acesso, é permitir à população o acesso aos bens e serviços, não é, que essa população produz, não é? É ampliar o consumo de bens e serviços. Então, essa é uma questão importante para nós. Nós estamos falando de uma economia que permita o acesso, e é nesse sentido que nós temos que pensar numa tecnologia e aí é muito importante, eu tenho sempre dito isso, e acho que tenho sido muito bem entendida em todo o país onde eu tenho andado, em todos os estados onde eu tenho andado, essa visão de que nós não somos uma secretaria das indústrias culturais, porque as indústrias culturais têm uma tendência a serem monopolizadoras. Elas, em geral, pasteurizam a cultura tradicional popular, elas esmagam, não é, a diversidade, elas destroem a vida comunitária. E são pouco acessíveis. E são pouco acessíveis. É para pouco. Elas enriquecem poucos, elas dão acesso a poucos. Nós estamos dizendo o contrário, que nós precisamos, com a economia criativa, produzirmos e avançarmos nos marcos legais. Porque nós temos que criar conteúdo cultural e criativo para as nossas televisões. O Brasil tem que se ver na TV. Né? O Brasil precisa, com a riqueza cultural que tem e a diversidade regional que possui, o Brasil teria tudo para estar produzindo e estar exportando nesse momento, produtos e serviços criativos para a América Latina, para a África, para a Europa, para outros continentes. Então, temos uma tarefa que ainda é difícil, porque eu queria dizer para vocês e também para os telespectadores que um dos desafios mais complicados para nós são os marcos legais. Nós vamos ter que avançar. E isso complica a vida de um artista, eu vou dizer aqui, de um artista plástico. Alguém que vai fazer uma exposição fora do Brasil.
Difícil sair com os quadros. Por quê? Porque as questões alfandegárias impedem e obstaculam qualquer possibilidade de entrar com o quadro ou trazê-lo de volta. Então, eu tenho que pensar aqui do papel da Receita Federal. Eu tenho que pensar da desoneração tributária e fiscal. Eu preciso pensar num novo direito do trabalho. Eu tenho que pensar numa nova visão de um sistema previdenciário que perceba um trabalho que não é de carteira assinada. Mas a Secretaria da Cultura Criativa vai sugerir, vai propor novas políticas tributárias, por exemplo, especificamente para esse tipo de produto? Né? Um dos papéis da Secretaria da Economia Criativa é pensar os marcos legais e pensar toda essa diversidade do direito civil. Eu preciso de um marco civil para a internet, para os negócios criativos, porque hoje as pessoas estão fazendo negócio na internet. Então, a gente tem outras formas de negócios, como o crowdfunding, né? Então, são formatos novos de negócios que nunca existiram antes e que só existem por causa da tecnologia. Mas eu não tenho um direito civil que acompanhe isso. Quando eu penso num circo, eu tenho que pensar em desoneração de estrada. Por que um circo paga luz o mesmo preço que paga uma empreiteira? São questões muito sérias, né, que envolvem, portanto, a necessidade de termos marcos regulatórios, inclusive para a própria gestão cultural. Eu tenho que pensar o papel da 8666, das leis de licitação, eu tenho que pensar o direito administrativo, o direito público brasileiro. São muitos desafios, mas são todos importantíssimos. Eu penso que se nós caminharmos nesse sentido, desses marcos regulatórios, poderemos aí construir um arcabouço fundamental que permita a essa economia florescer. E o Brasil tem tudo para, nos próximos 20 anos, ser reconhecido como uma referência dessa nova economia. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai discutir aqui com a secretária Cláudia Leitão a relação entre a economia criativa e o carnaval, as novas tecnologias e aquela produção que vem lá do mais forte extrato popular. Continue com a gente.